Ô, meus queridos, Olá, Tudo bem? tudo jóia? Tudo bem, meus Não amados? liga não que é novidade para vocês, é novidade para mim também. É a primeira vez que eu uso Os pioneiros essa, aqui, essa essa ferramenta. tecnologia tão avançada do Instagram, então... eu Deixa eu fiz perguntar, pandemia, eu não lembrava nem como é que era. Ainda bem que você lembrou a senha, né? deixa eu perguntar uma coisa. Tá boa a iluminação para ficar Tá, mais tá claro? ótimo. Vocês aqui dizem aí. Não, tá Ficou bom? jóia. Ok. Quero perguntar se está boa a escuridão, porque se iluminar assusta o povo. Eita. Pois é, aí eu, diante de colegas tão queridos, só perguntando aqui mesmo. Tá tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo bem com vocês. Tá tudo jóia. A gente já tá ao vivo, mas vamos esperar aqui até dar o horário e o Sim, Natan também, que é claro. o último participante, entrar para a gente poder começar. Até dar o horário e o Natan também, Claro. que é o último participante, entrar para a gente poder começar. Opa, boa noite, Natan. Tudo Ó, bem? boa Bom, noite, Natan, tudo bem com vocês? Consigo um enquadramento melhor. Foi. bom, então já estamos todos aqui. Fazer uma rápida apresentação aqui dos colegas. Né? Eu vou apresentar novamente quando começar, mas só Opa, para vocês. boa noite, Natan. Né? Bertina Sim. e Alex Rabani não preciso apresentar porque eles já se conhecem muito bem. Agora o Natan, ele é procurador do município de Juiz de Fora aqui e atualmente ele é o gerente do Departamento de Procuradoria Consultiva aqui da... ele é o... Depois do procurador-geral, é ele que manda lá na porcada. Que Pra- isso, manda nada. Prazer, Natan. Viu, Prazer, Jair? Natan. Muito prazer. Eu tô vendo aqui já temos bastante gente já Fiquei sabendo que Alex colocou que vale 5 pontos a participação ao oitivo aqui da live lá na faculdade, né? É verdade, verdade. Isso com relatório circunstanciado. Mais 5 pontos se entregar a resenha, né? Vai ter que ter. Live também pode ser citada, então vai ter tudo na norma da BNT, tem que estar com referenciado, exatamente como o Bettino falou. Quem falou o quê, que horas foi, tá tudo direitinho. É. É assim que funciona. Lá é igualzinho. Só fazer uma pergunta. Por acaso você está vendo aqui a minha imagem está dando um pouquinho de... Delay não. Não, porque eu estou vendo aqui um pouquinho lá do Alex dando um pouquinho de delay. Bom, gente, eu acho que já são 7h31, acho que a gente já pode começar. Primeiro, eu quero agradecer aí a diretoria da Associação de Procuradores do município de Juiz de Fora por possibilitar aí a realização dessa live. Queria agradecer em especial aqui a doutora Tainá, que está aqui do meu lado, aqui me ajudando, né? Eu sou realmente um pouco... não conheço muito bem a tecnologia aqui, mas com o apoio dela aqui, que é diretora da nossa associação, vamos conseguir aí seguir pela noite aí e vai me ajudar aqui a controlar também um pouco aqui o tempo para a gente seguir o script aqui
e fazer uma live produtiva, mas sem alongar demais, né? Então, começando, eu vou apresentar aí os nossos participantes. O Natan Brum, procurador aqui do município de Juiz de Fora. Ele é gerente do Departamento de Procuradoria Consultiva aqui da Procuradoria-Geral do município. Meu querido amigo Francisco Bertino, procurador do município de Salvador, e meu também grande amigo, professor Alex Rabani, procurador do município de São Luís, Maranhão. Estou te devendo uma visita aí no regional que aconteceu aí. Infelizmente eu não pude ir, mas ainda quero conhecer ainda a belíssima São Luís aí. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou procurador do município aqui de Juiz de Fora e hoje eu estou como secretário de administração. E o tema de hoje que foi proposto, que é a atuação da Procuradoria da Advocacia Pública nas licitações. Hoje, como secretário de administração, a parte de licitações do município, ela está aqui sob minha responsabilidade e eu estou podendo ver agora, né, do outro lado, vamos dizer, né, como que é a gestão aqui das licitações, não na visão do advogado público, mas na visão do gestor que precisa do advogado público. E isso eu já posso, assim, sem nenhuma dúvida, esclarecer que é essencial. Sem isso, a gente não consegue atuar, porque é impossível a gente conhecer tudo, né? E a gente ter uma visão muito ampla. A diversidade, né, de contratações que o município faz é impressionante, e só mesmo com a segurança que a advocacia pública nos dá é que a gente consegue seguir. Então, eu já vou, né, já começando, eu já vou colocar aqui um ponto, né, e aí eu acho que, né, todos os três podem responder, começando aí pelo Alex, depois Bertino e Natan. Eu gostaria que vocês falassem um pouco exatamente dessa experiência de como que a advocacia pública tem auxiliado os gestores, né, nos respectivos municípios para auxiliar essa atuação, né, do município, principalmente agora com a edição da Lei 14.133, da nova Lei de Licitações. Então, Alex, por favor, vamos começar aí por São Luís. Muito boa noite. Quero agradecer muitíssimo o convite do querido amigo Eduardo, da Associação dos Procuradores de Juiz de Fora, saudar os meus dois outros amigos, diletos colegas aqui que engrandecem essa live e dizer que essa é uma ferramenta que veio para ficar. Acho que é uma maneira bem informativa de trazer pontos de vista sobre assuntos importantes, né, como esse da questão da atuação da advocacia pública nas licitações. Tema extremamente atual e cada vez mais necessário. Verifique, nós não estamos restringindo, Eduardo, para a advocacia pública municipal. Então, quando eu falo de advocacia pública, eu estou falando aí dos entes subnacionais, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Só de municípios tem mais de 5.550 municípios, com diversas maneiras de atuação, diversas performances de atuação. A PGM do Salvador, né, corrigindo aqui para que Bestino não brigue comigo, a PGM do Salvador não vai trazer, é diferente a atuação da PGM de São Luís com relação a essas nuances, mas a atuação, seja mais incisiva ou não, da advocacia pública se faz extremamente presente. Eu sempre gosto de trazer a ideia de que o poder público, a administração pública, ela não é empresária. Por que ela não é empresária? Porque ela não produz nada, ela não tem a capacidade de produzir. Todos os bens e serviços que ela precisa, que ela necessita, ela tem que adquirir. Então você imagina, desde uma caneta até mesmo a um tomógrafo, isso tem que passar diante de toda a complexidade, Bertino, por uma aquisição em terceiros, que vai gerar não só um processo licitatório, mas também culminando
com a contratação, com a formatação e assinatura de um contrato, que se mal feito, que se mal redigido, que se não tiver segurança jurídica, e quem é o técnico, quem é o servidor responsável por analisar todo esse encadeamento de procedimentos, desde de um TR, de uma análise de um termo de referência, até a assinatura do contrato, para dizer, olha, vamos analisar até a fiscalização do contrato. Então, seja antes da própria licitação até depois da assinatura do contrato, a advocacia pública se faz premente indispensável para o gestor. Nós somos os detentores de cargo público que vão trazer segurança jurídica para elaboração dos atos administrativos, tá certo? Isso é indispensável. Sem segurança jurídica, a administração pública não vai poder atuar. Até porque a segurança jurídica ela é oriunda do princípio basilar norteador da nossa atividade, que é o princípio da legalidade. Quem vai interpretar as normas para a administração pública? Então, o bom gestor, aquele que está se acautelando pela boa governança, é aquele que vê na advocacia pública o grande aliado para que sua gestão possa avançar, para que a sua gestão possa cumprir o seu plano de governo. Então, eu acredito que é indispensável, seja na seara nacional, né, por meio da AGU, seja por meio das procuradorias estaduais e, sobretudo, das procuradorias municipais. Aqueles que têm menos recursos são aqueles que devem ser mais eficientes. Não que os outros não precisem e não devam ser, mas quanto menos recursos você tem, melhor você tem que investir. E esse investimento passa necessariamente pela mão de um profissional que vai fazer com que aquela necessidade do município possa ser efetivamente atendida. Tá? Então, a Procuradoria e a Advocacia Pública como um todo se faz indispensável nesse cenário. Ok? Acho que vou deixar para os colegas complementarem. Sim. Bertino? Bom, gente, obrigado, boa noite. Eu vou tentar, de certa forma, porque a Alex já disse muito, continuar nessa mesma toada, né? Mas primeiro eu tenho que agradecer, Floriano, essa oportunidade de estar junto, conversando com os outros, é sempre bom e é sempre uma forma de a gente aprender mais. A Procuradoria se multiplica pelo país, não só as municipais como as estaduais, os problemas são os mesmos e temos muito que aprender compartilhando, tá? Eu até ia fazer uma brincadeira dizendo que, na verdade, nós temos essa prerrogativa de usar o nome do município do Salvador, mas todos os procuradores, de alguma maneira, são o Salvador, né? Agora, na gestão, sabe bem disso. Nós chamamos Salvador, e eu costumo dizer que quem sofre do mesmo mal é solidário. Nós, por sermos os salvadores, temos que ser solidários. Eu costumo dizer que na licitação, o nosso papel talvez tenha uma relação direta com o que eu chamo de um grande enigma, né? O enigma, tipo o enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro, né? A administração pública tem uma situação ímpar, né? Como disse a Alex, nós praticamente compramos tudo fora, nós produzimos apenas nossos próprios serviços e, teoricamente, pelas regras de mercado, seríamos o comprador mais bem favorecido, né? Todo mundo sabe que quem compra mais, compra melhor. Quem compra mais tem as melhores condições. Quem compra mais tem os melhores produtos. Em tese, o município, na esfera do seu território, o Estado, no seu território, e a União em todo o Brasil, deveriam ser os compradores que melhor teriam os produtos e as condições, né? Eu acho que, eu costumo dizer, o Estado compra tanto que o Estado é o modelo, né? Se o Estado resolver que todo o papel que ele comprar vai ser carta e não A4, a indústria muda para 4. Muda de A4 para carta porque ela vende mais para o Estado do que para qualquer outro. Nós somos praticamente o padrão. E, no entanto, qual é o enigma que nós não conseguimos decifrar? Por que que nós, com todas as vantagens, né, típicas do capitalismo, que é comprar mais
e ainda uma vantagem adicional que só nós temos, que é fazer o contrato unilateralmente. Por que que nós recebemos os piores produtos? Por que que nossas canetas não escrevem? Por que que às vezes a gente paga mais caro do que a pessoa que compra lá no varejo, quando a gente compra em quantidade? Esse é o grande enigma, e eu acho que a Procuradoria faz parte dessa solução. É uma parte fundamental, inclusive, porque dizem que a lei é o grande empecilho, mas eu vejo que a lei para o poder público normalmente confere ao poder público poderes. Então, ela não pode ser um empecilho. Se ela me atribui a prerrogativa máxima de escolher unilateralmente como é o contrato, essa lei não em si um problema. O que, que exatamente acontece? Né? Floriano falou, você podia trazer um pouco, eu vou tentar trazer ao longo da nossa conversa, a experiência concreta do transporte urbano, que é um contrato extremamente complicado e que, para mim, tem exemplos de tudo que eu queria dizer aqui. Mas o principal problema, e isso a lei não resolve, quer dizer, eu acho que a lei nos favorece, mas tem algo que mudar a lei e trazer uma lei nova não resolve, que é a origem desse grande problema de por que a administração pública, com todas as vantagens que tem, não consegue ter o melhor preço, né, e o melhor produto. Eu acho que a nossa grande dificuldade é saber o que a gente quer. A gente não sabe descrever o produto, o serviço, da maneira que faça valer a prerrogativa que nós temos de submeter a contratação a grande concorrência e ainda estipular as cláusulas. Então, e aí é que eu acho que talvez a Procuradoria possa repensar, ou as procuradorias possam repensar o seu papel. Normalmente, nós atuamos muito quase como um judiciário. Nós esperamos ser provocados. Né? Nós somos inicialmente inertes. Nós esperamos o processo administrativo chegar pronto para nós, para a gente fazer uma avaliação de legalidade do texto, por exemplo, de um edital. Certo? E isso não resolve, porque muitas vezes o que é legal não é bom, ou pelo menos bom o suficiente para nos garantir uma boa contratação. Às vezes, o filtro da legalidade nos traz um texto que não vai sofrer nenhum questionamento de regularidade, mas não resolve aquele ponto, que é contratar bem. Então, o que eu aprendi já nesse tempo conversando? Às vezes, vale a pena você conversar com o gestor, perguntar ao gestor o que ele quer. Eu já tive época de um tempão tentando discutir um novo módulo de saúde para as festas populares de Salvador. Quando chegou quase no finalmente, não sei quantas horas para definir, eu perguntei, mas vocês sabem que isso existe, né? Ah, não, nós estamos inventando, perdemos tudo. Ou seja, se a gente não conversa com o gestor, certo? Se a gente não entende o que ele quer, às vezes o que ele quer é legal, mas a forma que ele mandou não é. E você, às vezes, se limita a dizer, não, isso aqui não serve, e ele desenvolve um pensamento muito ruim de que a Procuradoria é um obstáculo, quando, na verdade, ela é o grande intermediário para se chegar onde se quer, porque não se conversou antes. As leis recentemente na administração pública têm admitido isso. E admitido o quê? Grupos interdisciplinares, um trabalho colegiado, não um trabalho de cada um em sua escrivania, em um processo seguindo, né, quase que um roteiro. Né? E isso tem produzido, pelo menos no município de Salvador, grandes frutos. Assim, quando você participa da elaboração da ideia e tenta já matar aqueles problemas que nós sabemos que vão existir no nascedouro, ganha a administração pública, tem um serviço muito mais eficiente, ganha muito a procuradoria, porque em vez de ficar devolvendo o processo 10 vezes para que sejam feitas correções, e ao final do processo, quando se faz a contratação, o município ou o ente federado não tem o que ele quer, nós colaboramos efetivamente para que o contrato saia de uma maneira que seja eficiente e eficaz. O princípio da eficiência exige de nós, procuradores, que a gente tenha um pouco mais de compromisso com o resultado. E esse compromisso está mais na origem do que no fim do processo. Eu acho que eu fiz um pouco a introdução, vamos bater papo, mas essa era a minha proposta inicial, mudar um pouco nossa postura e participar mais ativamente com os outros, colegiadamente, para construir as soluções. Não sei se, Floriano, você
você esperava, mas vamos lá, estou disposto depois aí Não. mais concreto. Como sempre, Bertino, você é muito bom sempre ouvi-lo falar. E duas coisas que você comentou e que ficaram na minha cabeça. Você falando, né, como nós não usamos, né, da nossa prerrogativa da compra, vamos dizer, do volume de compras para nos beneficiar. Isso é uma situação tão interessante que aqui em Juiz de Fora eu reparei. Existe uma empresa aqui que é aquela que tem o KNAI, que tem assim 4 páginas, sabe? Você vai imprimir o cartão CNPJ dele, ele tem 4 páginas de KNAI. E aí ele vende de tudo. Ele vende de produto médico até bola de futebol. E ele ganha assim, muitas licitações aqui. E você vai ver a empresa dele é desse tamanhozinho, funciona numa lojinha pequena. Eu falo assim, como que ele compra e estoca isso tudo? Ele não compra e estoca. Ele vem aqui, ganha a licitação, aí ele vai... Opa, onde que eu vou comprar agora? Então, quer dizer, esse cara é um bom comprador. Eu brinco que eu tinha que contratar a ele para ser a minha comissão de licitação, porque esse cara, ele realmente, né, assim, ele tem essa capacidade. É lógico que de vez em quando ele fura, às vezes, né? Ele não consegue, ele ganha a licitação, mas depois, não consigo entregar. Mas isso acontece muito, né, aqui. E uma segunda questão que foi colocada, eu acho que isso com a nova lei de licitações está mudando um pouco. O gestor não sabe o que ele quer. Ele vai, às vezes, num local ou vai num evento e aí ele vê assim um potinho. Assim, ele fala, gostei muito desse potinho. Aí ele fala assim, olha, eu quero potinho, mas ele não ele tem esse côncavo aqui. E aí ele vai e descreve exatamente esse potinho aqui no TR dele, tudo. E aí, na hora que a gente vai comprar, dá deserto. Aí a gente vai, mas o que será que aconteceu? É que esse potinho que só uma empresa faz e saiu do mercado. Quer dizer, ele não analisa o mercado. Ele quer o quê? Ele quer um pote que cabe 100 ml para guardar 100 ml de alguma coisa. Então, assim, ele não vem pela funcionalidade. Ele pega alguma coisa que ele conhece, descreve o que ele conhece e não a funcionalidade. E aí, realmente, não tem possibilidade da gente continuar contratando assim. Isso é realmente, Bertino, é uma grande realidade e que a gente vê esse erro repetidamente acontecendo. E eu acho que isso só muda quando a gente consegue treinar as pessoas, né? E isso é até um dos pontos que eu vou depois abordar com a gente aqui nessa fala. Mas agora eu vou passar a palavra aí para o meu grande amigo, o nosso procurador aqui do município de Juiz de Fora, Natan. Um abraço, Natan. Oi, gente. Boa noite. Um abraço na verdade, aqui eu estou me sentindo como um ouvinte privilegiado de estar participando aqui nessa reunião aqui. E só em complemento ao que já foi dito aqui, basicamente um complemento, entendo que o papel da Procuradoria ele continua sendo um papel fundamental de uma lei muito analítica e centralizadora dos aspectos jurídicos, né? A gente tem uma lei que tem mais de 40 mil palavras, então vai continuar sendo uma lei que a cada interpretação de um dispositivo vai surgir uma insegurança jurídica para o gestor, para aquele que conduz o processo de licitação, para o fiscal do contrato, para todos aqueles agentes públicos que atuam nos processos de licitação, de modo que a Procuradoria, até a Advocacia Pública como um todo, né, na nova lei de licitações, ela tá como um papel de auxílio, ela exerce um papel de auxílio expresso. Em diversos momentos há a menção expressa dessa necessidade de aproximação, como muito bem dito pelo Francisco, a respeito do órgão de assessoramento jurídico. Ele não pode ficar inerte, ele tem que ser um órgão vinculado ali àqueles agentes públicos, participativo, proativo, garantidor da inovação. Muitas das vezes a gente também tem esse engessamento assim, de medo de inovar na administração pública, por conta dessa insegurança jurídica. E cabe à Procuradoria
exercer esse papel de auxílio proativo, auxílio permanente dos agentes públicos, não só do gestor, né, até os outros agentes que também atuam no processo de licitação, e caminhar com essa ideia da multidisciplinaridade também, que foi abordada aí com a questão do processo de licitação, que ele envolve outras ciências, né? Envolve conhecimentos técnicos, conhecimentos econômicos, não só jurídicos, e muitas vezes o gestor ele busca o órgão de assessoramento jurídico, mas a gente tem que entender que a nossa parcela é uma parcela delimitada do processo. A gente tem que caminhar e conversar mais com os demais setores para aprender também e convergir de uma forma eficaz no processo de licitação. Não isoladamente, não só apresentando aquelas manifestações negativas, também como foi abordado, e sim propositivo, a apresentação de ideias propositivas com relação às consultas que são formuladas. Eu penso que o papel da advocacia pública ele está muito atrelado a essa ideia também de participação e aproximação dos agentes públicos atuantes nos processos de contratação pública. Perfeito. Eu acho que agora eu vou inclusive, pegar um gancho aí no que o Natan falou, e eu acho que esse é um dos pontos em que a advocacia pública ela pode realmente dar um salto, né, de um órgão meramente consultivo para um órgão que colabora. Eu acho que isso é o que a gente vem falando, principalmente na Associação Nacional de Procuradores, é como que nós, da Procuradoria, podemos nos fazer mais úteis ao gestor, colaborar efetivamente com o gestor. E aí o Natan tocou num ponto essencial, que é a questão da inovação, né? Eu estive recentemente num congresso de licitações e um professor que é da AGU, o Rony Charles, ele colocou uma questão que eu acho que ele foi muito feliz, que ele falou assim, olha, a lei traz aspectos inovadores. Os órgãos de controle não têm nada ainda sobre alguns desses aspectos que são inovadores. Então, gente, não tenham medo de inovar. É óbvio que inovar com segurança jurídica, né? A gente não pode continuar repetindo tudo que a gente fez no passado com uma lei nova e achar que o resultado vai ser diferente. Achar que a gente vai fazer uma licitação melhor porque tem uma lei nova, mas repetindo exatamente aquilo que era feito no passado. Então, eu queria aproveitar, né, e questionar os colegas. O que de inovador, né, a gente tem? Não só de inovador, mas o que a advocacia pública nos seus municípios conseguiu atuar para melhorar, né, as contratações dos municípios? Bertina já falou da hipótese de Salvador, como que a Procuradoria auxiliou lá no transporte público, que eu acho que, né, se eu não estiver equivocado, se não for o maior, eu acho que é um dos maiores contratos bomba, vamos dizer assim, das administrações, né? Eu acho que não tem uma administração hoje que não sofre algum tipo de problema com transporte público, né? Mas eu vou seguir na ordem aí. Primeiro, Alex. Alex, como que você tem visto aí a atuação da advocacia pública aí nesse papel colaborativo aí com a gestão pública? Bom, eu comungo da mesma ideia, acho que isso foi bem colocado aqui, Bertino, o Natan também. O princípio da eficiência que o Bertino traz também é norteador para a atuação da administração e para a nossa atuação. Nós temos que visar essa eficiência e isso vai nos chamar para sermos protagonistas, não de forma isolada, mas de forma colaborativa. Então, de certa forma, sair muitas das vezes até do juridiquês. Você vai ter que falar com outros atores também relevantes, às vezes com o pessoal da tecnologia, da TI. Por quê? Porque a gente tem que entender, dentro de uma linguagem até privatista, que o que é que o meu cliente precisa. Eu estou ali para resolver o problema do meu cliente. Lógico, trazendo para ele
toda a segurança jurídica, toda a serenidade, toda a tranquilidade para que ele obtenha aquilo que ele precisa. Me diga, né, que nós não tenhamos medo de perguntar para o gestor e entender. Eu quero saber quem pode me explicar o que é necessário. Vamos juntos atrás dessa solução. Porque se eu ficar realmente só negando, né, não é só negando, né, não há a cacofonia aqui, mas apenas com pareceres negativos de que não é possível, de que não é possível, eu vou me tornar a grande figura negativa da administração. A pessoa que ninguém atura. Por quê? Porque eu não sou propositivo. Eu vou ser meramente aquele que analisa e diz se é possível ou não é possível. Não é assim. Tá? Não é. Nosso papel não é esse. E aí muda completamente a visão da advocacia pública para ser protagonista, para ser propositiva, para trazer junto com outros atores, seja da área da tecnologia, de orçamento, da área, enfim, de outros técnicos dos entes subnacionais, soluções para problemas que são comuns, mas também que podem não ser, e também que são comuns, mas têm dimensões diferentes. Né? Então, o problema, às vezes, o transporte coletivo é um problema. Mas você imagina, então, como é que é transporte coletivo para o município de São Paulo? Qual a complexidade? É dividido, é por partes, é por lote. O outro, no município, 2 ônibus resolvem um município. E eu não estou falando de um estado, eu estou falando do município de São Paulo, o 3º maior orçamento do país, perdendo apenas para a União e para o estado de São Paulo. Tá? Então, essas complexidades. Então, ser colaborativo, e eu acho que, acima de tudo, ser colaborativo com a gestão. E não apenas com o gestor dentro de uma perspectiva de chefe do executivo. Né? Os secretários, os ministros, a advocacia pública tem que estar próximo dele, de chegar, conte conosco, para que a gente possa trazer a melhor solução, desenvolvimento para a sua pasta, desenvolvimento aí, no caso do executivo, para o seu plano de governo. O senhor trouxe um plano de governo na sua campanha e quer efetivá-lo. Para que isso aconteça, as políticas públicas se materializem, nós precisamos. E aí, dentro desse recorte, vem a questão da licitação. Aqui em São Luís, nós passamos talvez a maior dificuldade, o maior caso que nós possamos trazer aqui, também, Bertino, foi um caso de licitação. Por quê? Eu estava até conversando anteriormente com o Eduardo. Foi a primeira vez, Bertino, que o município de São Luís, pós 1988, foge de contratos simplórios, de contratos de mera permissão, né? Contratos extremamente frágeis, para um contrato por meio de uma licitação, de uma concessão do transporte. E muitas das vezes isso é tido como algo ruim, porque o que era anterior era melhor, e na verdade não é. Aí nós estamos diante de outras situações. Primeiro, eu tenho um contrato, do qual eu vou poder exigir o contrato, eu tenho um documento jurídico para justamente, um documento jurídico para poder cobrar, reivindicar, cobrar administrativamente, cobrar judicialmente. Isso é importantíssimo. Outros desafios que existem, não sei se é a mesma coisa em Salvador, em Juiz de Fora, mas eu acredito que de uma forma muito intensa. São 2 secretarias que, por si só, trazem, não com relação a um item específico, mas pelo volume de licitação que necessita, que é a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Né? Então, desde uma ampola, desde uma máscara, até um tomógrafo, desde carteiras a reformas. Então, tudo isso passa por esse universo do qual nós somos chamados para, como foi bem dito pelo Eduardo, mesmo diante de uma nova lei, não cometer os erros do passado e procurar ter uma licitação diferenciada. É fácil? Não é fácil, mas nós somos convidados justamente para que isso aconteça. Tá? Para que isso aconteça. Mas em São Luís, se eu puder contribuir, foi justamente a dificuldade para implementar, a judicialização pelas empresas que se sentiram prejudicadas, ou seja, houve toda uma judicialização, mas o TJ daqui entendeu da necessidade, entendeu
de que São Luís tinha que cumprir o que está na Constituição, que os serviços públicos podem ser prestados diretamente ou colocados ao particular, desde que seja tanto com permissão, mas no caso aqui concessão, precedido de licitação. Então a licitação era imprescindível e foi o que aconteceu. Hoje nós já estamos com contratos, esses contratos estão sendo devidamente fiscalizados, essa fiscalização é que é imprescindível, que é importante, que também passa por uma nova atuação da advocacia pública, porque isso certamente repousa na Procuradoria, essa análise, essa atuação, quer administrativa, quer judicial. Mas eu quero ouvir os outros colegas aqui para contribuir também. Bertino? Floriano, esse formato do bate-papo está excelente. Excelente, porque a gente realmente vai somando as coisas. Veja bem, já aproveitando, né, porque de certa forma a bola veio pinicando, como a gente diz aqui na Bahia, só para chutar. Então fica até mais fácil. Obrigado. Eu diria duas ações que eu acho que estão dentro desse contexto do que eu falei inicialmente, né? Estudar, né, no sentido da gente se capacitar. O que a Procuradoria pode e deve fazer? Estudar. Tem que estudar, né? E nos aproximar. Nos aproximar no sentido de integrar a equipe. Às vezes eu tenho a impressão, e eu vejo muito essa crítica, por exemplo, a outras instituições de Procuradoria, até dentro da própria Bahia, que elas ficam muito encasteladas, exatamente esperando o processo vir todo pronto para ter um parecer que seria o opinativo, divisor de águas, sim ou não. Isso é pouco construtivo. Eu acho que a Procuradoria tem que... Vamos falar de eficiência, eficácia. Eu vou dar um exemplo aqui. Se nós fôssemos procuradores ou advogados de uma empresa de petróleo, né? Esse fosse o foco. Lógico que existe a reclamação trabalhista, existe uma ação civil de indenização, mas nós tínhamos que entender do negócio do nosso cliente. Nós teríamos que entender do que é petróleo, do que é refinaria, do que é prospecção de petróleo, como é que os contratos de petróleo são firmados, senão não prestam a boa assessoria. Como disse muito bem Alex, nós compramos, né, de tudo, de caneta a tomógrafo. Então, é um pouco complicado você entender de tudo, mas a administração está lá para que você possa contribuir com sua parte. Esse é o nosso grande desafio. O nosso conhecimento é jurídico. Ele não prescinde dos demais, ele complementa os demais. Mas ele será tanto mais funcional e efetivo quanto ele se associar aos demais. Então, falando de transporte público, por exemplo, o gestor e assim é natural, ele entende mais ou menos o que ele quer, como o Floriano disse muito bem. Às vezes ele quer, eu quero um copinho assim, eu quero que transporte as pessoas. Ele não tá errado, né? Só que um contrato de transporte pode ser definido o objeto dele, o transporte de passageiro. Isso pode ser o objeto do contrato. O objeto do contrato pode ser a disponibilidade do serviço. Passa a ser um contrato completamente diferente, até porque muda o que eu pago. O objeto do contrato pode ser realização de viagem, que é um outro objeto muito bem definido e que não é igual a transportar passageiro. Ou pode ser, para realização de viagem, às vezes poderia ser muito comum, no transporte escolar. O transporte escolar, como tem um horário específico, um roteiro específico, você pode pagar por realização de viagem. Se você contratar um transporte público escolar para fazer as viagens dos alunos públicos, você pode criar um modelo em cima de um objeto que é a viagem. Já para o transporte geral, coletivo, urbano, é difícil você pagar assim. Quando eu mencionei transporte ponto a ponto, quando eu estudei esse assunto, eu soube, por exemplo, que no Canadá, o Canadá às vezes chega a 30 graus abaixo de zero. Se você ficar na rua, você morre. Simplesmente isso. Então, a regulação do transporte público no Canadá, ela obriga que o passageiro não espere mais de que X tempo lá, não sei se são 2 minutos, no ponto para ele não morrer. Então, como é que acontece no Canadá? 2 informações interessantes. O sujeito quer pegar um ônibus, ele liga para uma central e diz, olha, eu quero sair do lugar tal para o lugar tal. A central diz, olha, você vai sair de sua casa na hora tal, porque eles já calculam quanto tempo o cara está andando para ele não esperar mais do que tantos minutos para o ônibus chegar, para ele não ficar no ponto. E o mais interessante, quando o ônibus deixa ele a X metros distante do destino, ou seja, não deixa onde ele precisa chegar,
Vai ter um táxi esperando o sujeito no ponto e quem paga o táxi é a empresa de ônibus. Por quê? Porque, de alguma forma, lá eles entenderam que o objeto é o transporte ponto a ponto. O sujeito tem que chegar. Lógico, lá eu entendo por quê. Porque se ele não chegar perto, ele morre no caminho. Mas, vejam bem, olha como eles tiveram que elaborar um contrato assim. Então, às vezes, você tem que chegar para o seu cliente, que é o gestor público, e dizer, olha, você exatamente quer o quê? O que você precisa? Porque eu vou ter um contrato adequado. Ao invés de eu receber um contrato ponto inadequado, eu construo um contrato adequado com ele, entendendo o que ele quer. Eu tenho lá hoje concessão comum, eu tenho concessão patrocinada, eu tenho concessão administrativa. Qual é o que se adequa? Se eu quero, por exemplo, que o transporte público seja gratuito, talvez seja melhor uma concessão administrativa, porque eu pago diretamente o serviço e eu tiro da equação financeira o usuário que ele não vai pagar tarifa. É uma possibilidade. Tem muito se falado aí hoje em transporte gratuito. Eu acho muito complicado mudar as concessões comuns que nós temos para transformar em gratuito. Mas pensar na concessão administrativa desde o início, construída nesse modelo, é outra coisa, certo? Agora, isso depende, só para continuar nesse mesmo exemplo, de você definir o objeto do pagamento. Eu defino o contrato essencialmente pelo objeto do pagamento. Se eu não for estudar com o economista, com o sujeito especialista em transporte, como é que o transporte funciona, então eu vou dar aqui alguns exemplos que mudam completamente o contrato. Eu posso pagar por passageiro transportado, que se chama na linguagem técnica de passageiro catracado. Entrou, pagou. A administração pública pode pagar por isso. É uma fórmula. Todo mundo que for transportado. Hoje o metrô de Salvador é pago, é o Estado quem presta, é pago por passageiro catracado. Não tem isenção de ninguém. Idoso, criança, bebê, paga todo mundo. Porque pagou e entrou, mas eles têm uma concessão que permite isso. O nosso sistema trabalha por passageiro pagante. Nós usamos a linguagem técnica de passageiro equivalente. Por que tem uma diferença entre o transportado? Nós já chegamos a ter, em alguns momentos em Salvador, metade dos passageiros só pagando. Isso é importante a gente entender no contrato, que eu tenho que entender que eu tenho que ter transporte para 100, ou seja, o ônibus tem que caber 100, mas só 50 vão pagar. E o custo desse vai ter que ser proporcional. Um vai pagar por dois, porque eu tenho que considerar quem está isento, eu tenho que considerar as chamadas taxas de integração, quando o sujeito pega o ônibus, metrô e divide o dinheiro, é o mesmo dinheiro. E esse critério de divisão faz com que o sujeito entre no ônibus, mas não pague só o ônibus. Certo? Eu posso pagar pela mera disponibilidade do serviço. São Paulo agora, por exemplo, tem defendido o pagamento por quilômetro rodado. É um instrumento que eles... O que acontece quando você paga por quilômetro rodado, por exemplo? O que a empresa faz? Ela bota um monte de ônibus de noite, rodando vazio, porque ela roda muito mais quilômetros. E roda muito mais quilômetros com custo menor, porque não tem engarrafamento, não tem muito para e desce. Então, veja bem, a depender da forma que você define o que você vai pagar, o empresário muda a forma dele prestar o serviço. Então, eu tive a discussão recente com o pessoal de São Paulo, eu falei, olha, vocês estão pagando por quilômetro rodado, vocês não estão pagando pelo que interessa à administração pública. A administração pública interessa a pessoa transportada. Quilômetro rodado, o cara ganha sem transportar ninguém. E ele começa a usar uma estratégia natural do empresário para aumentar o lucro dele, de ofertar o serviço quando não tem ninguém para pegar. E você paga mais transportando menos. Em países mais organizados, com a tecnologia maior, e a tecnologia é o nosso grande aliado, se paga, por exemplo, por uso proporcional. Ou seja, o cara que anda 3 quilômetros paga menos que o cara que anda 15 quilômetros. Em alguns países se consegue fazer isso com controle de catraca, mas isso muda toda a equação. Por que eu estou dando esses exemplos de objetos de pagamento? Porque é aí que nós temos que entrar. Se eu for esperar o contrato vir pronto, sem eu entender o que se quer e qual é o objetivo final, eu recebo um contrato de quilômetro rodado e digo, é legal, não tem nada de legal nisso.
E daqui a pouco a população está reclamando que na hora do rush não tem ônibus e 4 horas da manhã passa um monte de ônibus vazio. E você não percebe que a culpa é do seu contrato. Foi seu contrato que gerou isso. Porque você se preocupou apenas com a legalidade, como eu estava dizendo antes, e não com o objetivo real daquela contratação, que muitas vezes o próprio gestor, e é natural assim, porque nós não sabemos tudo, nem o gestor está lá, vai ter que gerir alguma coisa, pedem para ele um contrato de ônibus. Ele responde genericamente, olha, para transportar as pessoas aí, você nunca viu ônibus na rua? Só que cabe a nós dizer, olha, a depender da definição do item de pagamento, você muda o resultado real do seu contrato. Por isso que eu, como procurador, tenho que me aproximar do gestor e de quem está planejando para atuar desde o início. Porque é óbvio que se eu atuar desde o início, primeiro, a revisão do contrato é quase que um X, porque eu já vi tudo, né? Mas isso é o menos importante. O mais importante é que a execução de uma concessão de transporte público de 25 anos vai render muito menos problema em termos de efetividade, em termos de custo. E eu vou dar um exemplo só para deixar o povo interessado. A nossa gestão hoje do STCO, do Transporte Público de Salvador, nos deu um resultado em 2022. 2022 nós pagamos, todos os municípios tiveram que pagar alguma coisa, porque teve a pandemia, depois teve o diesel, a pandemia em 2020, 2021, o fim da pandemia, as revisões tarifárias. Nós conseguimos em Salvador, e eu vim aqui para um pouco a BH, porque a BH tem uma frota semelhante, os parâmetros técnicos são semelhantes entre BH e Salvador. Nós, com quitação total, ou seja, as concessionárias nos deram quitação integral de tudo. Pagamos em 2022 uma diferença tarifária, porque nós não aplicamos o índice de reajuste contratual, nós seguramos a tarifa por questões sociais. Nós pagamos o estouro do diesel por causa da guerra, que nós sabemos que foi um estouro absurdo do diesel. Para o nosso azar lá, o estouro aconteceu depois da revisão tarifária. Do reajuste tarifário. Reajuste que nós não demos. Então, nós não demos o reajuste. A passagem era passar de 4,40 para 5,30. Nós mantivemos 4,40. Depois, no final do ano, passamos para 4,90. Não chegamos aos 5,30. E depois da data base, que era março, que a gente tinha que dar 5,30, veio o diesel. E triplicou o valor do diesel. Certo? E ainda tinha um resquício de pandemia. Nós pagamos tudo isso com quitação plena por 1/3 do que BH pagou. 1/3, literalmente 1/3. Né? Com uma diferença. BH agora já está falando em tarifa de 6 e em subsídio. Em Salvador, nós não estamos praticando subsídio, pelo menos por enquanto. Estamos fazendo nossa revisão tarifária com um aumento mínimo de tarifa. Como é que nós conseguimos isso? O tal do trabalho coletivo. Tal economista, tal cara que controla o setor, está todo mundo junto, com as concessionárias também, porque elas têm a participação delas, com a agência reguladora, com a empresa contratada para apurar tudo, tanto o que nós devemos a eles, mas também o que eles devem a nós, certo? E depois eu entro em detalhes, porque aqui a gente quer ouvir todo mundo, mas o que eu quero dizer é que, na prática, a diferença é muito efetiva, é enorme, de nós fazermos um trabalho conjunto. Eu acho que é esse o grande desafio da nova Procuradoria. É pensar que o que eu faria se eu fosse um advogado de uma empresa privada. Eu tenho que entender do que ela faz. Eu tenho que entender qual é o negócio dela. E tenho que me comprometer com resultados. Senão, eu sou um empecilho e não um auxiliar. É isso, Natan. Desculpe tomar muito tempo, mas já estou passando para você para a gente continuar esse bate-papo. Imagina, foi muito bom a abordagem. E de uma pergunta difícil, né? Porque o Eduardo fez uma pergunta que pode parecer fácil, mas é uma pergunta que realmente é difícil. Qual o papel da advocacia pública nessa inovação da nova lei de licitações? E me parece que assim, é difícil também encontrar na nova lei aí uma grande inovação, porque a estrutura foi mantida, né? É um regramento que busca ainda muita inspiração no regramento anterior.
E aí, puxando um pouquinho do gancho de uma modificação da modelagem de contratos, mas não daqueles contratos de concessão, como foi abordado pelo senhor, eu penso que talvez seja também a hora da administração repensar aqueles contratos pequenos, aqueles contratos do dia a dia, o papel, o aluguel de impressora, e até alguns contratos um pouquinho mais complexos também, como a terceirização. Eu acho que é o caso de inovar no planejamento e centralizar as compras. Eu acho que uma grande possibilidade com esse reforço do planejamento na nova lei de licitações é a gente parar de pensar secretarias como ilhas, em que cada gestor unitariamente tem suas próprias demandas que não são comuns aos demais órgãos da administração pública. Isso não existe. Na maioria das vezes, as atividades meio possuem as mesmas carências, as mesmas necessidades e, invariavelmente, ao mesmo tempo. Então, a gente tinha essa perspectiva de tratar sempre como demandas individualizadas. Esse reforço do planejamento na fase preparatória da nova lei de licitações, eu acho que permite colocar a bola no chão, identificar demandas comuns e trazer isso para uma contratação centralizada. Eu já percebo esse movimento em algumas contratações aqui no município de Juiz de Fora, aí na secretaria que o Eduardo hoje é o titular, já centralizou alguns contratos, já centralizou algumas demandas que são comuns à administração pública como um todo. E eu acho que essa é uma das boas inovações que a gente pode reforçar e aprimorar com a nova lei de licitações. Essa compra centralizada da administração pública, não só para um modelo de concessão, mas agora nos modelos de contratos pequenos, aqueles contratos que param também uma secretaria quando há uma escassez. Essa centralização pode também ser feita através de um aprimoramento da sistemática de registro de preço, que eu acho também que tem uma certa margem agora com os regulamentos, em que os municípios, principalmente que muitas vezes pegavam carona nos regulamentos da União e mal aplicavam aqueles regulamentos, né? A gente não tinha braço nem perna para cumprir aquilo que a União fazia. Então, agora, como a lei reforça essa possibilidade de os entes identificarem suas próprias necessidades para regulamentar a sua maneira as contratações, eu acho que é uma oportunidade também para trazer o registro de preço também como uma possibilidade de centralizar, racionalizar e planejar melhor as contratações públicas. A gente tem uma nova lei, mas não me parece que o objetivo da lei é que tenham mais licitações. Eu acho que a ideia é que tenham menos licitações e que existam mais contratos vigentes, duradouros, capazes de atingir as finalidades previstas lá no artigo 11 da nova lei de licitações. E uma desses fatores eu acho que a gente vai chegar através da centralização dessas compras. Acho que é uma boa medida para racionalizar e não pensarmos administrações através das ilhas de competências que seriam os órgãos e entidades pertencentes à administração pública. E outra inovação que aí eu acho que não é tão inovadora assim, mas eu acho que é um reforço feito pelo artigo 5º da nova lei de licitações, quando ele lista lá 22 princípios, mas faz referência expressa à lei de introdução às normas de direito brasileiro. Eu acho que é um reforço do legislador sobre a necessidade de aplicação da LINDB. A gente tem no Brasil algumas questões assim, essa lei não pegou. E isso é uma situação que é indesejável, né? Como é que pode uma lei que busca trazer segurança jurídica para a administração, para as decisões, para as tomadas de decisão relacionadas à inovação? A gente não pode ficar inerte, entender que aquela lei não pegou. Eu acho que agora, com essa referência expressa, é um dever da advocacia pública fazer valer tudo aquilo que está na LINDB, com a manutenção ali do princípio da realidade, trazido já muito pelo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, e trazendo a realidade para o direito administrativo, as dificuldades do gestor, a possibilidade de revisão das nulidades, e aí também compatibilidade com o artigo 147 da nova lei de licitações,
que trabalha ali com uma visão de possibilidade de sanear vícios, ao contrário do que tinha na lei anterior. Isso tudo carrega uma carga valorativa muito grande para a gente melhorar as contratações públicas. O artigo 29 da LINDB também, que eu acho muito importante, aí algo que a Procuradoria do município de Juiz de Fora ainda tem muito a trabalhar nisso, com relação à identificação de demandas comuns de interpretações jurídicas consolidadas no município, de modo a trazer maior grau de segurança jurídica para as tomadas de decisão. Invariavelmente a gente faz aqui, até por questões pequenas, por exemplo, sai ali no departamento que hoje eu ocupo o cargo de gerente, um parecer de um convênio simples para uma secretaria X, e aí depois na secretaria Y acaba saindo um entendimento jurídico um pouquinho diferente. Para quem recebe, isso é muito ruim. E para a nossa visão externa, para a nossa percepção pelos outros, né, acaba sendo uma situação indesejável. Então, trazer a LINDB para o tratamento dos contratos administrativos da licitação pública, eu acho que é fundamental nesse momento, e eu acho que seria uma inovação não tão inovadora assim, mas é porque a gente não percebe na prática o atingimento dos fins buscados pela LINDB, com a alteração de 2018, principalmente na nossa atuação aqui no município de Juiz de Fora. Percebo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, alguns artigos, alguns pareceres também de outros órgãos da advocacia pública, mas aqui a gente ainda tem muito a caminhar por esse caminho. Eu acho que a centralização de compras e trazer a LINDB para a lei de licitações é fundamental para a gente aprimorar as compras no município de Juiz de Fora. Joia, Natan, muito obrigado. A gente já está encaminhando aí para o fim. Eu queria só, eu acho, né, finalizando essa nossa conversa e aproveitando aí a nossa audiência aí dos colegas de procuradorias aí do Brasil todo, aqui de Juiz de Fora. Eu agora, como gestor, eu posso falar que a minha experiência prévia como advogado público me permitiu ter uma visão diferente. A gente que só lida no final, realmente, do processo, né, e a gente, né, por ser um órgão, vamos dizer, identificador dos erros e problemas, né, me fez pensar como que a gente podia já evitá-los de início, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, nós da advocacia pública, é que a gente tem que salvar energia para os grandes problemas do município. Você querer atuar em todas as licitações da mesma forma que você atua nas grandes, você atua nas pequenas, gastando a mesma energia, isso é um erro. Né? Então, o que acontece? Desde que eu entrei aqui na secretaria, que eu venho auxiliando, vamos dizer, né, ou solicitando à Procuradoria do município que especializasse um grupo de procuradores para a parte de licitações. E por quê? Porque eu preciso de muita gente falando em licitações? Não, eu preciso de muita gente pensando. Eu acho que um grupo que troca ideias e conversa é um grupo que é muito melhor do que você ter, às vezes, um super especialista. Vamos supor, o Bertino e o Alex, cada um. Não, eu vou falar em todas as licitações porque eu entendo de... Não adianta, sem troca de experiências, você não evolui. E para isso, qual que é o meu pensamento? São os pareceres referenciais. Quer dizer, hoje na Procuradoria do Município, chega aquele parecer de uma licitação de R$10.000 em que há declaração de não fracionamento, mas o procurador tem que parar, ele fazer o checklist para verificar se todos os requisitos legais estão cumpridos. Está lá tudo certinho, mas ele tem que parar, perder o dia dele e fazer aquele parecer e devolver para o gestor, sendo que isso podia ter aprovação, óbvio, em temas repetitivos, sem complexidade, mas que são
nosso dia a dia. Eu vejo aqui quantas licitações de transporte público urbano você faz por ano? Nenhuma. Você faz aí de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, 25 anos, né? Você faz uma vez, às vezes, né? Durante toda a sua participação no município, você vê uma, duas licitações, né? Agora, essas licitações pequenas, em que há verdadeira possibilidade de você fazer um parecer referencial e a unidade ali, ó, não, tiquei aqui, fiz o checklist, bateu tudo, tá tudo certinho. Eu declaro aqui que tá tudo certinho e continua, amigo. Vai com Deus. Faça a solicitação e não, vamos dizer, não vamos deixar a Procuradoria cuidar das grandes questões jurídicas. Esse eu acho que desculpa, é o ponto em que as procuradorias têm que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo para parar e fazer um parecer referencial. O que você tem que pensar é que parar uma semana, 2 semanas, juntar uma equipe, fazer um bom parecer referencial para alguns assuntos, esses 10, 15, 20 dias que às vezes você vai parar e fazer isso, são anos de economia de atuação da advocacia pública que você ganha lá na frente, né? Uma outra questão que eu coloco é a atuação da advocacia pública para salvar algumas licitações. Aí, o que eu falo por salvar? Não é você pegar uma licitação toda errada e, no meio do caminho, querer consertar, não. É o procurador ter a consciência de que um processo licitatório é custoso, demanda tempo de muitos servidores e que um simples parecer falando assim, não, está inabilitado, vamos licitar tudo de novo. Isso nem sempre é o melhor caminho, né? A gente tem que procurar dentro da legalidade, né? Principalmente agora, né? A nova lei de licitações, ela ainda eu acho que é mais permissiva nesse sentido, de que você procure meios para salvar aquela licitação. Você, opa, essa análise documental aqui, a gente tem como, né, fazer uma diligência aqui, né, e salvar. Ah, o documento ele está mais ou menos apagado aqui, inabilitado. Não, gente. A licitação custa para o município. O documento que a pessoa juntou, ele é fácil acesso na internet. Quer dizer, servidor responsável, aí, o agente de contratação, faça uma diligência. Diligencie o documento que você pode facilmente achar na internet, certifique nos autos que você diligenciou e vamos habilitar a empresa e vamos permitir mais empresas, né, participando. O custo cai. Quanto mais empresa participa, o custo cai. E por último, eu queria colocar que eu acho que a grande forma de atuação da advocacia pública hoje em licitações é nas terceirizações. Porque a tendência hoje das gestões é ser gestões analíticas e não gestões operacionais. A gestão pública hoje, ela demanda muito mais analistas e pensadores do que servidores braçais, tanto que você verifica no quadro de pessoal da maioria dos entes públicos, começando lá da União, dos estados e agora também nos municípios, os profissionais laborais, eles estão, os quadros estão em extinção, né? E eu acho que o Bertino, aquilo que o Bertino falou para o transporte público também se aplica, né? Hoje eu quero contratar 10 faxineiras, né? 10 auxiliares civis gerais para fazer a limpeza da prefeitura, ou eu quero fazer um contrato de escopo em que o meu resultado é ambiente limpo. O município de São Paulo, que em muitos sentidos é inovador, ele traz uma regulamentação fantástica. Ele fala assim, eu quero ambiente limpo. Se você vai usar um robô para limpar o ambiente ou 10 auxiliares civis gerais, para mim é indiferente. O que eu vou avaliar no final do mês no contrato
é se o ambiente estava limpo. Quantas pessoas vão trabalhar, como que vai fazer, para mim não importa. E isso é um papel da advocacia, trazer essas inovações e permitir, né, ao gestor falar, é possível, nós temos como fazer a modelagem jurídica desse tipo de contrato. É difícil? É. Não é fácil. Eu estou aqui desde setembro do ano passado, quando eu assumi, até esse mês, simplesmente para fazer uma instrução normativa de contratos terceirizados. Mas que eu tenho certeza que vai nos permitir diminuição de custo lá na frente. Então, pessoal, nosso tempo aqui acabou. Eu queria só que vocês fizessem aí as suas palavras finais aí e aproveitar já para né, dizer que eu acho que a gente pode, tanto aqui pela PRO Juiz de Fora, como pela Associação de Procuradores aí de São Luís, de Salvador, eu acho que a gente tem que fomentar esse tipo de discussões nas nossas associações locais e na nacional, essa troca de experiência. Eu agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade de vocês e abro aí só para essa fala final aí de todos. Bom, vou seguir a ordem aqui. Quero agradecer muitíssimo, Eduardo, o teu convite, teu carinhoso convite, teu fraterno convite, e dizer que foi uma noite de aprendizados. Essa troca de experiência é o que eu falo para os meus colegas aqui, falo para os alunos, que é a grande alegria que eu tenho de ser procurador do município e fazer a amizade pelos congressos, conhecer novas pessoas, é que eu tenho à minha disposição aqui do telefone um SOS para determinado assunto, porque eu vou ter um colega um amigo que vai me salvar em determinada situação. E essa troca se faz necessária e é indispensável ter um consultor para poder abrir minha mente, trazer ali maiores informações. E a noite de hoje foi maravilhosa justamente por isso. Todos colaborando, todos trazendo os pontos de vista. O Natan, de forma muito percussiente, traz nessa parte final. Anotei aqui tudo, acho importante. E apenas coloco aqui para somar, Natan, um ponto importantíssimo que não é tão observado com relação à LINDB e à PGM, no caso, as procuradorias, diz respeito tanto à nossa atuação judicial, mas sobretudo administrativa, que é a aplicação do consequencialismo. Nós temos que observar onde o nosso não vai chegar, porque o não pelo não pode ser visto não, e depois você pode responder por isso. Tá? Então é algo extremamente importante que é, de certa forma, colocado de lado e não aplicado com relação a essa parte. Já tive, por exemplo, uma aplicação dessa com relação a contratos que tinha no Instituto de Previdência. Tive que analisar e aplicar aqui, ó, a melhor saída dentro do consequencialismo é que a gente vá por esse caminho que vai ser mais econômico, menos oneroso para a administração pública. Encerro assim, agradecendo muitíssimo mais uma vez, me colocando à disposição para outros temas que são do nosso dia a dia. Não sei como são vocês aí, mas um tema que me é muito caro, que eu tenho estudado bastante, até porque estou nessa gestão aqui em São Luís, é precatórios. Né? Precatórios e aquisição de pequeno valor. Pergunte aí se o secretário de Planejamento não tiver uma certidão de adimplência do Tribunal de Justiça, se ele consegue alguma coisa. Tá? Ele vai te atentar no dia todinho para você conseguir. Tá certo? Meu querido irmão, meu querido amigo, Bertino, Eduardo, e agora o novo amigo aqui, que é o Natan. Espero em breve revê-los para que possamos nos abraçar e colocar o papo em dia mais uma vez. Tá? Muito obrigado. Bom, eu também só tenho a agradecer, Floriano, mais uma vez. Como diz Alex, é um ambiente fraterno, viu, Natan? Você já está entrando nessa fraternidade. Não só porque sofremos do mesmo mal e somos solidários, mas porque somos pessoas que não só aprendemos, mas gostamos de nos conhecer. Os congressos têm gerado frutos extraordinários. Floriano, realmente só tenho a agradecer. Eu quero dizer que você está coberto de razão nessa sua última provocação. Há um tempo atrás, inclusive você acabou de me chamar a atenção que eu tenho que rever isso, porque, quer dizer, eu não, Procuradoria do Município de Salvador, há muito tempo atrás nós fizemos um manual, exatamente nesse foco que você está tendo. Nós fizemos um manual de licitação de contrato, fizemos minutas de contrato, e que, exatamente para procedimentalizar e facilitar.
Ou seja, se tivesse seguindo aquela minuta, e a minuta resolvia grande parte desses contratos repetitivos, já estava pré-aprovada pela Procuradoria. Eu, inclusive, desenvolvi um método, na época eu estava na SEAD, que tinha mais, eu estava sozinho na SEAD de Salvador. O que eu combinava lá? Olha, você tem aqui o manual, você tem aqui os modelos. Você faz o seguinte, qualquer linha, palavra ou vírgula que você fizer diferente do que está aqui, você bote outra cor, porque tudo que está aqui foi feito por mim, está pré-aprovado. Eu só vou bater o olho no que se alterou. Então, até o que precisava passar por mim, passava numa rapidez muito maior. Então, eu tinha um rol de licitações e contratos que seguiam modelos feitos por nós, que estariam pré-aprovados, eram 20. Existia a possibilidade deles fazerem alterações. E quando eles faziam alterações, eles assinalavam. E a nossa avaliação era muito mais rápida. Eu não precisava ler aquele edital enorme. E quando eu tinha uma coisa diferente, você está também certíssimo, Floriano. Quando você tem um grande contrato, algo estratégico, algo que vai ser um precedente, você se debruça e vai discutir desde o início para construir um novo paradigma. Então, acho que assim o nosso trabalho fica mais produtivo, mais eficiente, mais focado no resultado e mais seguro também para o gestor. Esse trabalho, como você diz, às vezes você investe um trabalho, mas que lhe poupa muito tempo lá na frente. E o que eu dizia mais é isso, que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes a gestão fica reproduzindo o mesmo contrato, e o que ela acontece? Tem uma cláusula de sanção, por exemplo, que é a mesma cláusula de sanção para comprar cotonete ou mandar foguete para a Lua. E normalmente não funciona para nada. Eu falo, gente, a gente pode ter cláusulas padrões de sanção que servem para qualquer contrato, mas quando você especifica num TR uma série de obrigações, você faz uma cláusula específica de sanções e obrigações específicas. Se você separar as cláusulas, não fica aquele tumulto de cláusulas exorbitantes, conflitantes dentro de um mesmo texto. Isso também, assim, objetivou muito e tornou os nossos contratos mais palatáveis para quem lê e para quem aplica, que isso também é muito importante. A última coisa que eu vou falar, para não deixar de falar, porque é uma diferença minha de muitos anos, em 18 de outubro de 2006, eu dei uma palestra lá no Rio Grande do Sul, no nosso congresso, falando sobre a cláusula de seguro-garantia. Seria o grande artifício para nós termos licitações melhores, que não era corretamente aplicada por uma alteração na Lei 8666, que foi feita antes de até um ano de vigência. A lei nova não resolve, porque 30% não é 100%, o seguro-garantia tem que ser 100%, mas abre uma brecha para as obras de maior valor, como diz Floriano, aquelas que a gente tem mais interesse em olhar com cuidado. O seguro-garantia de 100%, que para mim é construível com interpretação da lei nova para as grandes obras, essa talvez seja a grande alternativa da administração pública. Foi assim que os americanos fizeram lá no New Deal. Foi assim que os americanos garantiram que o dinheiro público não ia passar na mão das empresas privadas sem critério e que as obras iam ser entregues. Né? O que é isso? É o banco fazendo o que nós não somos capazes de fazer. Uma avaliação prévia de que o contrato e a proposta, como estão apresentadas pela empresa, são execuíveis, tão execuíveis que se a obra não for entregue no preço, no prazo e na qualidade contratados, o banco paga o valor referente à integralidade da obra. Isso talvez seja a grande novidade, no sentido de que é o grande instrumento que nós teremos para reverter nas grandes contratações os maus resultados. Se nós transferirmos para a iniciativa privada essa checagem prévia de viabilidade, eu acho que é praticamente impossível a obra não ser entregue corretamente, porque o banco jamais, um banco sério, um banco que está colocando em risco o seu patrimônio, jamais dará um seguro se não tiver verificado previamente a execuibilidade e não acompanhar a execução. Eu acho que talvez assim, seja o nosso grande instrumento para trabalhar melhor. Com isso, Natan, eu já passo para você, mais uma vez agradecendo. Foi ótimo. Como Alex, estou à disposição sempre. Falando, você é um cara na nossa fraternidade mesmo, meu amigo.
Ainda mais sofrendo agora mais do que nunca. Conte conosco sempre que a gente virá com prazer na hora que você chamar. Abraço, obrigado a todos, foi excelente. Um abraço, Bertinho. Um abraço, pessoal. Só vou me despedir mesmo, agradecer a oportunidade aqui de participar com vocês. Me colocar à disposição também para as próximas oportunidades aí. Tá, João, então. Gente, eu estou aqui com a Tainá, aqui, nossa diretora da PROM. Boa noite, pessoal. Agradeço aí. Pela live maravilhosa. Isso, Obrigado. agradeço então a presença de todos e todos os que participaram aqui, que mandaram um abraço. Aqui tem até um colega de Mutum aqui, do Natan, apareceu aqui, ó. Mutum vai dominar o mundo. Quero saber como vai está ocorrendo as licitações lá em Mutum. Mas, gente, agradeço muito a presença de todos. E agora a Tainá vai me ajudar aqui no procedimento só para poder salvar aqui o conteúdo para a gente poder disponibilizar lá no Instagram da APROM. Um abraço grande a todos aí e até a próxima. Pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.